Olá, gente. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Pitagorizando com o professor Eliel PCA. O vídeo de hoje vai falar sobre Pitágoras e seu teorema, o famoso Teorema de Pitágoras. Mas antes de falarmos exclusivamente sobre o teorema, vamos falar um pouquinho quem foi Pitágoras. Bem, gente, Pitágoras foi um filósofo grego, místico, líder religioso e matemático, que nasceu na ilha de Samos, Grécia, em 560 a.C. e faleceu em 480 a.C. Basicamente, ele é conhecido pelo teorema que recebe o seu nome, o Teorema de Pitágoras, que é uma relação entre os três lados de um triângulo retângulo. Pitágoras também possui outros feitos matemáticos atribuídos à sua pessoa. Ele também fundou a escola pitagórica, né, que por alguns historiadores é tida como a primeira universidade do mundo. Os pitagóricos, eles possuíam um símbolo que era o pentagrama, ou pentágono estrelado, devido às propriedades desta figura. Em uma outra ocasião, nós comentaremos mais sobre isso. Bem, vamos comentar um pouquinho sobre os feitos matemáticos atribuídos aos pitagóricos. Entre eles, a classificação dos números em primos, compostos, pares e ímpares, amigos, perfeitos e figurados. O uso primeiro do máximo divisor comum, MDC, e do mínimo múltiplo comum, MMC. A descoberta de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual à soma de dois ângulos retos. Desenvolvimento de métodos geométricos para demonstrar identidades algébricas. Estudo de alguns sólidos regulares, como o tetraedro, o cubo e o dodecaedro. Entre outros, né? Pitágoras também tem feitos na música, na filosofia, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Como o nosso tema hoje é o Teorema de Pitágoras, especificamente, então vamos começar a falar sobre ele. O Teorema de Pitágoras é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Consiste em determinar o lado de um triângulo retângulo a partir da medida de seus outros dois lados. No próximo slide, a gente vai falar exclusivamente sobre o triângulo retângulo, o que torna tão especial esse triângulo. Observa aqui nas imagens, algumas imagens de triângulos que aparecem nas figuras. Aqui nessa escada, na visão desse rapaz olhando aqui para a árvore, aqui essa linha que forma aqui com o chão esse ângulo. Então, tudo isso aqui são figuras de triângulos e retângulos. E essas figuras, dentro da geometria, utilizando o teorema de Pitágoras, é possível descobrir o que? A partir dele, podemos determinar a altura de um prédio, torres, montanhas, largura de rios, entre outras inúmeras aplicações. E é isso que a gente vai começar a descobrir as aplicabilidades do teorema de Pitágoras. Bem, o que torna tão famoso esse retângulo, esse triângulo retângulo? Bem, gente, primeiramente que o triângulo retângulo, ele nada mais é do que a metade de um retângulo. Se você tem um retângulo completo e o divide ao meio, ele é dividido em dois triângulos, cada um com um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo que tem esse ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. Por ele ser tão especial, os seus lados também possuem nomes especiais. Por exemplo, o lado AC, que é oposto a 90 graus. Ele é o maior lado do triângulo. Ele é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados, o AB e o BC, que formam o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Poderia chamar aqui de cateto C, aqui cateto A. E eu tenho que, o enunciado dele é o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Ou seja, se eu pegar o maior lado do triângulo retângulo, elevar ao quadrado, esse resultado vai ser igual à soma desse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado. Matematicamente, a gente pode escrever assim: hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Ou A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Onde o A seria a hipotenusa,
O B e o C seriam os catetos. Observe esse triângulozinho aqui. 5, 3 e 4. O maior lado dele é 5. Observe que aqui embaixo eu tenho um quadradinho. Esse quadradinho significa que aqui eu tenho um ângulo reto. É o símbolo que representa um ângulo reto. Se ele aqui é um ângulo reto, então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, esses três lados satisfazem essa relação. A hipótese aqui é 5. 5 ao quadrado dá 25. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 9 com 16, 25. Igual a 25. Esse é o triângulo. Aqui não apareceu o ângulo. Mas se os lados satisfizerem essa relação, aqui obrigatoriamente vai ser 90 graus, já que ele está oposto ao maior lado. Observe, 13 ao quadrado, 169. 12 ao quadrado, 144. E 5 ao quadrado, 25. 144 mais 25. 169. Aqui eu tenho 29, 31 e 20. Se esse lado ao quadrado for igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, ele vai satisfazer essa relação. Então, ele é um triângulo retângulo. Esse aqui eu vou deixar para vocês testarem em casa. Bom? Vamos agora vamos fazer a demonstração do Teorema de Pitágoras. Antes de mais nada, existem várias maneiras de você demonstrar o teorema. Já ouvi comentários em mais de 60 maneiras de demonstrar o Teorema de Pitágoras. Não conheço todos, mas alguns eu conheço. E essa eu procurei montar de uma maneira simples para que você possa entender. Vamos lá. Imaginemos um quadrado grande composto por 9 quadradinhos. Esse 9 vai representar a quantidade de quadradinhos que tem aqui. Esses quadradinhos, vamos imaginar que são todos iguais. Esse 9 eu posso representar como 3 ao quadrado, ou seja, uma potência de base 3 e expoente 2. Vamos imaginar agora um outro quadrado maior, com 16 quadradinhos, todos idênticos a esses aqui. 16 eu posso escrever como 4 elevado a 2. Vamos imaginar agora um terceiro quadrado maior ainda, com 25 quadradinhos, também todos idênticos a esses quadrados aqui. 25 eu posso representar como 5 ao quadrado. Observe que eu coloquei esses quadrados de uma forma a formar um triângulo retângulo. Esse quadrado grande com esse quadrado grande se cruzam aqui no ponto que eu vou chamar de A, vértice A. Esse quadrado grande com esse outro se cruzam, chamado de ponto B, ou seja, vértice B. E esse grandão com esse aqui de baixo se cruza no ponto C, ou vértice C. Então, aqui eu tenho um triângulo ABC, retângulo em A. Bem, a demonstração que a gente vai fazer é o seguinte. Se esse quadrado grande for igual à soma desse com esse, olha o que vai acontecer. Eu estou imaginando que todos esses quadradinhos que estão aqui são idênticos. Então, vamos pegar o quadrado grande e vamos supor que eu pudesse pegar esses quadradinhos aqui e colocá-los aqui, encaixá-los em cima desse aqui. Olha como ficaria. Encaixei os 9 quadradinhos em cima desse quadrado grande. Vamos ver se eu posso encaixar esses 16 quadradinhos pequenininhos nesse espaço aqui. Encaixei. Então, o que é que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que a área desse quadrado, aqui, mais a área desse, dá exatamente esse grandão. Então, está provado o teorema. Agora, observe, algebricamente. O teorema diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado do maior lado, se esse aqui é um lado de um quadrado, elevado a 2, vai dar 25, né? B, 3 e C, 4. Olha o que vai acontecer. 5 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Resolvendo as potências, 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Somando 9 com 16, 25. Os dois valores são iguais. Verdadeiro.
Então, eu posso afirmar que o triângulo ABC é retângulo em A. E aqui eu demonstrei o teorema de Pitágoras. Isso é uma das demonstrações. Existem várias outras demonstrações. Gente, mas também existe, temos que falar uma observação importante. Triângulo pitagórico. O que é esse triângulo pitagórico? Vamos ver aqui o conceitozinho. O triângulo pitagórico é muito famoso e importante. De fácil reconhecimento, ele é representado pelos lados 3, 4 e 5. Todos os triângulos que possuem lados proporcionais a esses valores são considerados pitagóricos. Observe esse triângulo aqui. Eu tenho aqui o triângulo de hipotenusa 5, cateto 3 e cateto 4. Se aplicarmos aqui o teorema de Pitágoras, aqui é 25, aqui é 9, aqui é 16. 9 com 16, 25. Beleza. Esse triângulo, com os lados 3, 4 e 5, é o menor triângulo, é o triângulo que possui as menores medidas inteiras. Ou seja, os lados são dados por números inteiros. Não existe um triângulo retângulo em que os lados tenham medidas inteiras menor que 3, 4 e 5. Então, ele é chamado de triângulo pitagórico. Como se fosse o primeiro triângulo dessa forma, com lados de medidas inteiras. Qualquer triângulo retângulo em que os lados sejam proporcionais a 3, 4 e 5 é também chamado de pitagórico. Tá? Bem, observa aqui essa tabelazinha. Observa aqui a primeira linha, 3, 4 e 5. São os lados desse triângulo aqui. Segunda linha, 6, 8 e 10. 6 divisível por 3 dá 2, 8 por 4 dá 2 e 10 por 2 dá 5. Então, 3, 6, 8 e 10 são proporcionais a 3, 4 e 5. Da mesma forma, se você verificar com 9, 12 e 15, depois com 12, 16 e 20, eles são proporcionais a 3, 4 e 5. Então, os triângulos formados com as medidas 6, 8 e 10, 9, 12 e 15, 12, 16 e 20, também são triângulos pitagóricos. Qual seria a aplicação dele? Imaginemos que eu tenho um triângulo com as medidas 12 e 16, mas não tenho o valor da hipotenusa. Vendo que 12 é proporcional a 3 e 16 é proporcional a 4, 12 por 3 dá 4, 16 por 4 dá 4. O fator de proporcionalidade foi o 4. Então, já sei que o próximo valor é 5 vezes 4, que é 20. Então, eu tenho como determinar um dos lados de um triângulo pitagórico, desde que eu saiba quais são os dois lados e qual é o fator de proporcionalidade em relação aos lados 3, 4 e 5. Isso vai facilitar em algumas questões. Bem, gente, com isso nós chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.